E essa história de que as mudanças do São Paulo podem atingir nomes velhos e conhecidos como Muricy Ramalho e Milton Cruz, vídeo de hoje do canal do Nicola explica em detalhes essa história e fala sobre o Corinthians. É verdade que o VP já comunicou aos jogadores sobre sua decisão de deixar o timão? Falo também sobre o Palmeiras. João Paulo Sampaio, o cara que revolucionou a base do Palmeiras, fica ou vai embora? As últimas do mercado, a história de Gerson no Palmeiras. Falo ainda sobre Lianco, que quer voltar ao futebol brasileiro e tem dois clubes no Rio de Janeiro interessados. Antônio Carlos Zago também está voltando. Vojvoda não fica mais no Fortaleza. Você vai saber de tudo isso a partir de agora. Não sei antes de me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo, com passagens por Diário de São Paulo, ESPN, Rádio Bandeirantes, Bradesco Esportes FM. Atualmente escrevo um blog no Yahoo, tenho uma coluna no Super Esportes e por aqui deixo você super bem informado ao lado de mais 1.230.000 inscritos. Se você ainda não se inscreveu, só apertar esse botãozinho vermelho para ficar sabendo das últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Bora começar esse vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que vai te consagrar na última rodada do Brasileirão. Sim, você sabe que serão 9 jogos a partir das 4 da tarde desse domingo. E dos 9 jogos, 8 tem alguma coisa em disputa. A única partida de exceção é Ceará e Juventude, ambos rebaixados. Tô colocando na tela os meus palpites para os jogos, queria destacar 3 partidas. Vitória do Cuiabá contra o Coxa pagando R$ 2,12, a vitória do Fluminense contra o Red Bull Bragantino pagando R$ 2,41 e a vitória do Fortaleza contra o Santos pagando R$ 2,20. E você vai apostar em quê? Use o espaço para comentários para deixar sua opinião, mas antes, não esquece de fazer seu cadastro na 1xBet para se inscrever por lá, é super simples. Pega o link que está no comentário fixo, já faz seu cadastro e não esquece de usar o cupom Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre Juan Pablo Vojvoda. Lá no Nordeste há quem crave que ele não fica no Fortaleza, embora o Fortaleza e o próprio Vojvoda escondam essa informação. No Rio de Janeiro também já circulam informações de que ele tem conversas avançadas com o Vasco da Gama. O bom é que essa história deve acabar nos próximos dias. O fim do Campeonato Brasileiro vai permitir que o Vojvoda se decida pela permanência ou não no Leão do Pici. Bora falar sobre o Santos, que venceu nesse sábado o título do Campeonato Paulista Sub-20, empate em 2-2 com o Corinthians na grande decisão. Os 2 gols do Santos marcados por Miguelito, meio atacante boliviano, cujo futuro é bastante legal. Na partida de ida dessa final, 2-0 para o Santos, placar agregado de 4-2 para o Peixe, que conseguiu salvar uma temporada bastante ruim nas categorias de base. No fim dessa partida, enquanto o Andrés Rueda deixava a Vila Belmiro, ele foi perguntado sobre as negociações com Maurício Barbieri. O presidente do Santos afirmou que nunca conversou com o ex-treinador do Red Bull Bragantino. Mentira do presidente do Peixe. Houve sim contato por telefone do próprio Andrés Rueda. Seguindo com o giro de notícias, conta que Giovani, atacante do Palmeiras, que já foi pretendido por Barcelona e Ajax, foi relacionado para a partida contra o Inter nesse domingo. Temporada super incomum de lesões, ele precisou passar por uma cirurgia no tornozelo, depois teve lesões musculares e está de volta ao Verdão. Será que vai ganhar alguns minutos no último jogo do ano? Quero contar ainda que Diego Ribas afirmou que vai estar no Mundial de Clubes, não participando obviamente, mas ele quer estar lá para tentar mandar energias positivas. Disse inclusive que já comunicou ao presidente Rodolfo Landim sobre essa intenção e afirmou que se o Flamengo for campeão, ele pretende dar o troféu para os jogadores do Fla. Eu contei para vocês algum tempo atrás, depois de conversar com o pai do Diego, que o plano do meio atacante era estender esse contrato por mais 3 meses. O Flamengo disse não para o Diego, afirmou que o contrato precisava ser encerrado em dezembro, como vai acontecer. Bora falar agora a respeito de Lianco. Vocês lembram dele? Zagueiro que surgiu na base do São Paulo, muito bem, foi vendido para o Torino e nesse momento joga no Southampton da Inglaterra. Tem atuado com alguma frequência, o time tem 17 partidas na temporada, ele participou de 9, sendo 4 como titular e 5 como reserva. Entrou nos minutos finais da derrota do Southampton para o Liverpool nesse sábado. A informação que eu queria dividir com vocês é de que o Lianco cogita voltar ao Brasil em 2023. Ele entende que pode ser melhor aproveitado por aqui, entende que inclusive se fizer boas apresentações, pode sonhar até com seleção brasileira. E além da informação de que ele quer voltar, queria te contar também que 2 clubes do Rio já entraram em contato com os representantes dele. Botafogo e Vasco monitoram com atenção essa situação. O Lianco havia sido contratado pelo Southampton por 7,5 milhões de euros. Se você entrar no Transfer Marketing agora, vai ver que ele está avaliado entre 4 e 5 milhões de euros.
levando em consideração que o Botafogo tem John Textor e o Vasco tem a 777, nem dá para dizer que é uma negociação impossível ou uma negociação extremamente cara por um atleta de 25 anos de idade, com bastante experiência no exterior e com passaporte europeu. Você contrataria o Lian? Use os espaços para comentários para dizer a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre Antônio Carlos Zago, que se despediu nesse sábado do Bolívar. Por que essa notícia é importante para o futebol brasileiro? Ao longo da semana eu conversei com o Zago por WhatsApp perguntando se ele voltaria ao Brasil e ele havia afirmado que tinha contrato com o Bolívar até junho do ano que vem, mas tinha conversas com times brasileiros. Se a coisa avançasse por aqui, ele anunciaria ou comunicaria para o pessoal do Bolívar sua intenção de voltar. Foi o que aconteceu. Temporada bastante legal do Zago à frente do Bolívar, o time foi campeão nacional, classificou para a Libertadores da América com uma campanha de 33 vitórias, 7 empates e só 9 derrotas. 113 gols marcados, 42 gols sofridos, chegou a estabelecer um novo recorde de invencibilidade, 10 jogos seguidos, mais 15 partidas sem perder, enfim, Zago deixa o futebol boliviano pela porta da frente. Com um detalhezinho importante, o Bolívar não é um dos times comprados pelo Grupo City, mas tem parceria com o City Futebol Group, que acaba de adquirir o Bahia. Será que a partir daí a gente pode ver Antônio Carlos Zago trabalhando no Bahia no ano que vem? Mandei essa pergunta para ele, assim que responder, conto para vocês. Combinado? Bora falar agora sobre Marcão, pai do Gerson, que foi perguntado a respeito do Palmeiras. Bora te fazer entender essa história. Gerson desembarcou na noite desse sábado no Rio de Janeiro, meio que de surpresa, enfim, não quis dar entrevistas. A única coisa que ele fez foi o vapo para os jornalistas que estavam o esperando na saída do aeroporto. O seu pai, que é um pouquinho mais falastrão, que gosta de dar entrevistas, ele foi perguntado, o Marcão é o pai e empresário. Marcão, e essa história de que o Gerson pode ir para o Palmeiras, tem alguma possibilidade? A resposta do Marcão foi a seguinte, abre aspas, com todo respeito ao Palmeiras e a outros clubes brasileiros. Ou no Flamengo, ou cumprimos o contrato no Marseille. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. É bem o estilo do Marcão, ele é meio folclórico mesmo. O que chamou a atenção foi que o Gerson desembarcou com 15 malas. Imagino que ele não tenha vindo passar férias com 15 malas, né? Se você vem para passar férias, você traz bem menos malas. Imagino que o Gerson já tenha trazido quase toda a mudança, porque está muito convencido de que pode ficar no Flamengo. As negociações entre o Flamengo e o Olympique de Marselha deram uma pequena travada, o Flamengo não quer pagar 20 milhões de euros e sim 16 milhões de euros, e esses 4 milhões de euros a mais que estão sendo discutidos, debatidos, se eles entram como plus, se eles entram com 20% para o time francês, enfim, a tendência é que o negócio saia. O Gerson está de férias, até porque o campeonato francês também parou por causa da Copa do Mundo, e enquanto isso vai tentar se resolver um acordo com o Flamengo. Bora falar agora sobre João Paulo Sampaio. Se você não conhece, esse cara é o cara que transformou as categorias de base do Palmeiras. Ele chega em 2015 ao Palmeiras, o Verdão não tinha tradição nenhuma na revelação de atletas. Mais do que isso, além de não revelar, não conquistava absolutamente nada na base. Vários anos depois, 7 anos depois, o Palmeiras é a principal categoria de base do futebol brasileiro ao lado do Flamengo, mas eu vou me arriscar, vou dizer que na temporada de 2022 ninguém foi melhor do que o Palmeiras. Não só em conquistas de títulos, já são 7, o último deles conquistado nesse sábado, a Copa do Brasil Sub-20 em cima do Flamengo, mas também na revelação de jogadores. O Palmeiras tem, por exemplo, no time principal Danilo, Gabriel Menino, Wesley, Giovani. Acabou de promover ao time de principal o Hendrick, um futuro não tão distante vai ter Luiz Guilherme, Messi, enfim. Muitos jogadores extremamente talentosos que vão render enormes quantidades de dinheiro para o Verdão. E é em cima desse contexto que o João Paulo Sampaio tem seu futuro indefinido. Eu venho contando para vocês há meses que o Grupo City quer transformá-lo no diretor executivo de futebol do Bahia e a seleção brasileira quer transformá-lo no gerente das categorias de base. São convites diferentes para ser executivo do time principal do Bahia ou para cuidar de toda a base da seleção brasileira. Na saída da Arena em Barueri, o João Paulo foi perguntado por um jornalista: e aí, dá para cravar que você fica? E o João Paulo titubeou, mais ou menos como acontece quando eu pergunto para ele. Ele primeiro lembra de toda a história, que nunca vai se apagar tudo que foi construído com ele à frente das categorias de base. Ele revelou que já teve 6 propostas de times principais para deixar o Palmeiras, mas que sempre acabou ficando porque é muito feliz, porque gosta das coisas como ele encontra no Palmeiras. Depois ele ainda fala que não controla o que as outras pessoas divulgam e se encerra dizendo que não dá para cravar o futuro, porque nem ele sabe ao certo o que vai acontecer. João Paulo tinha uma promessa
do antigo presidente do Palmeiras e da atual presidente, do Maurício Gagliotti e da Leila Pereira, de que ele sucederia o Anderson Barros. Isso aconteceria em janeiro desse ano. Como o Palmeiras foi campeão da Libertadores, os caras adiaram o plano e deixaram para que o João Paulo Sampaio assumisse o time principal do Palmeiras em janeiro de 23, mas isso não vai acontecer. O Anderson Barros já foi avisado de que vai ter seu vínculo renovado para o próximo ano a pedido do Abel Ferreira. Diante desse cenário, que o João Paulo vai ter de tomar uma decisão. Aceita ficar mais uma temporada na base do Palmeiras, ele é o executivo de futebol de base mais bem pago, mas continua trabalhando na base, ou vai tentar voos mais altos à frente do cargo de executivo do Bahia, ou vai para a seleção brasileira. Essa resposta vai ser dada nos próximos dias. Se eu fosse torcedor palmeirense, estaria muito atento a essa história. Estamos diante de um fenômeno. Esse cara é muito capaz na hora de buscar jogadores, de manter atletas, de garimpar as principais revelações do futebol brasileiro. Quero falar agora sobre Vitor Pereira, repercutindo uma informação que o site Gazeta Esportiva trouxe nesse sábado. Em matéria que teve bastante destaque, o pessoal da Gazeta afirma que os jogadores já foram informados da decisão do Vitor Pereira. E a decisão é de que ele não fica, que ele vai embora. Isso já se tornou um assunto entre os atletas. Só chama a atenção que em parte da matéria a Gazeta não crava que o VP vai embora. Então, ao mesmo tempo em que eles informam que o VP já avisou os atletas que vai sair, depois a Gazeta diz que ele deve sair. Enfim, fui checar essa história ouvindo algumas fontes. E é sempre bom que a gente escute o máximo de fontes possíveis. Eu conversei com 3 representantes de jogadores, tá? Os jogadores hoje em dia são bem menos acessíveis, são caras que se tornaram bem distantes, mas tem um bom trânsito com vários empresários que representam esses atletas. E os 3, depois de conversarem com os empresários, de conversarem com os jogadores, asseguraram que não houve nunca, em momento algum, uma conversa coletiva em que o VP anunciou, que o VP reuniu os atletas para dizer: pessoal, estou indo embora. Os jogadores não descartam que possa ter havido um comunicado, mas do VP com certos jogadores, com atletas mais específicos, ou aqueles com quem ele tem mais proximidade, não é o caso de nenhum dos 3 que eu consultei. Os 3 com quem eu consultei via empresários informaram que não estão sabendo de absolutamente nada. Também conversei com uma pessoa muito próxima do Duílio Monteiro Alves, para saber se o Corinthians já tem uma definição. Dentro do Corinthians, há um entendimento de que ele vai embora. A chance é muito pequena de qualquer reversão, embora o Duílio insistisse até o último momento na possibilidade de permanência. Essa pessoa muito próxima do VP, ou melhor, do Duílio, chegou a afirmar que o VP é meio estranho, meio doidão, e que por conta dessas doideiras dele, numa dessa ainda podia, no último momento, dizer que ficaria. Só um detalhezinho importante: essa pessoa do Corinthians, próxima ao Duílio, talvez imagine que a definição nem saia nesse domingo, até porque o VP não vai poder se sentar no banco de reservas. No jogo contra o Atlético Mineiro ele havia sido expulso no último jogo contra o Coritiba. Bora fechar o vídeo para falar sobre o São Paulo e a possibilidade de a reformulação no tricolor atingir também pessoas importantes, com bastante nome e história dentro do clube. Eu me refiro a Muricy Ramalho e Milton Cruz. Já foram campeões como treinadores, como auxiliares, hoje têm papéis menos importantes. Muricy é uma espécie de coordenador de futebol, nem sequer viaja com os atletas. Já o Milton Cruz é um auxiliar técnico, mas dá muito menos pitaco do que em outros tempos. O Milton era, nos tempos áureos de São Paulo, o cara que ia buscar jogadores. Hoje ele mal é ouvido. Enfim, nesse sábado o pessoal do Lance trouxe a informação de que o Milton Cruz tem uma proposta para virar uma espécie de gerente de futebol do esporte. Milton já trabalhou no esporte e deixou bons legados por lá, até por isso o nome dele é sempre consultado e cotado. Diante disso, Milton poderia trocar o São Paulo pelo esporte. Só vale a lembrança de que o esporte está em processo eleitoral, ainda não há nenhuma definição a respeito de quem vai comandar o Leão no próximo ano. Já sobre o Muricy, o contrato se encerra em dezembro. Resta saber se o Muricy vai ter paciência, disposição e vontade para continuar no ano que vem. Duvido que Júlio Casares, Carlos Belmonte ou até o Rogério Ceni topem ou decidam pela demissão do Muricy. Não combina, até porque o Muricy é um cara muito grande, de muita seriedade, com enorme entrada em relação ao torcedor, além de servir como um baita escudo para toda essa galera. Então, se o Muricy Ramalho não quiser continuar no São Paulo, a tendência é que esse contrato seja encerrado. Não vai haver muito esforço do lado do São Paulo para tentar convencê-lo do contrário. Agora, se o Muricy disser que quer ficar, ninguém vai também mover palhas para demovê-lo dessa ideia ou pensar na possibilidade de demissão. Só para relembrar vocês, São Paulo já tem várias mudanças definidas, não ficam para o próximo ano. Reinaldo, Miranda e Éder, que juntos vão garantir uma economia de mais ou menos R$1,5 milhão, contei para vocês no vídeo recente.
Também não devem ficar Andrés Colorado, Marcos Guilherme e André Anderson. Não querem ficar o Luizão e o Igor Gomes, tem contrato só Luizão até janeiro, o Igor Gomes até março. Correm risco de sair do São Paulo o Nicão, o Patrick e o Rafinha. Mudanças radicais num São Paulo que preferiu ficar com o Rogério Ceni. Havia duas possibilidades. Ficar com o Rogério Ceni ou ficar com os atletas. Há uma incompatibilidade entre vários jogadores e o Rogério. A diretoria preferiu ficar com o Rogério, até por isso as mudanças serão bastante significativas. E você curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta final da tarde com a tradicional live. Abraço, tchau!